Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve galera, quem tá falando é Franz de mais Umbanda, Consciência e Juventude. Eu peço para que vocês fechem os seus olhos, elevem seu pensamento a Deus, aos divinos orixás, a todos os guias e mentores, pedindo para que nos amparem nessa hora maravilhosa, que todos nós possamos trocar informações. Amém. Gente, estamos aí no meio de dezembro, mais um ano acabando, mais um começando com novas expectativas. E hoje, como de costume, meus irmãos Flávio Salazar e Paul, tudo bem com os senhores, Flávio? Tudo ótimo, saudações aí, queridos irmãos que nos acompanham de casa, muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. O fim do ano chegando aí, e para nós nunca é um final, mas sim uma oportunidade de recomeçar, renovar, estabelecer novas metas. Então, desde já, ainda não é o último programa do ano, mas fica aí a nossa gratidão a vocês e grandes expectativas para o ano que vem. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês nesse final de ano. Todo mundo aí numa última semaninha antes do Natal. Aproveitando para passar para vocês uma mensagem de paz, de respirar profundamente, de se conectar consigo mesmo, de ter um momento para si agora, deixar um pouquinho essas correrias todas de lado e aproveitar esse programa, aproveitar esse momento, que é um momento que a gente busca aqui trazer algumas reflexões para a nossa vida. E hoje nós vamos iniciar o tema autoestima e vaidade, fazendo links aí com espiritualidade, com comportamento, certo? Então, qual que é a diferença? Vou começar com uma pergunta para os senhores, para o Flávio. Flávio, qual que é a diferença que você acha, que você vê, pela sua experiência, da autoestima para a vaidade? Ou quando que a autoestima vira vaidade, ou quando a vaidade vira autoestima? Muito interessante essa pergunta. Acredito que exista sim uma diferença entre uma coisa e outra. A autoestima, ela é uma parte, ela é uma faceta muito importante do nosso ego. Vale repetir aqui, meus queridos irmãos, que do ponto de vista espiritualista, o ego ele não é uma coisa negativa. E também o ego ele não é uma outra pessoa que você pode jogar a culpa nele. Não, isso é o ego, isso é o ego. Muito pelo contrário, o ego ele é uma parte importante do seu ser que foi projetada muito detalhadamente porque tem a sua função. Nós é que acabamos inflando ele demais, e dentro dessa função divina que o ego tem, sim, o ego ele tem uma função divina, ele está aí para o desenvolvimento da sua centelha, e dentro dessas funções divinas a autoestima ela é muito importante. Ela é importante porque ela é a faceta do ego que permite que você se perceba aonde você está, para você poder vislumbrar para onde você quer ir dentro de uma escala evolutiva. Uma escala evolutiva, queridos irmãos, não quer dizer uma escala competitiva. E é aí, quando se torna uma escala competitiva, que
a autoestima se torna vaidade e passa a atuar de forma negativa contra a centelha divina e todos os aspectos que compõem o ser iluminado que eu sou, você é, que todos nós somos. E para você, meu caro irmão Paul, qual que é o seu ponto de vista, a sua vivência, qual é a diferença da autoestima e da vaidade? Você que talvez seja um de nós que trabalhe bastante com isso, né, dentro do coaching. Nós estamos, quando nós pensamos em autoestima e vaidade, nós estamos falando de alguma coisa que é sempre importante para todos, que se chama aceitação. Né? Aceitação. Então, as pessoas, elas, por viverem em comunidade, né, por viverem socialmente, querem ser aceitas no meio em que estão. E isso é totalmente natural e muito saudável. Então, existe uma questão que cada um se aceitar como é e gostar de si mesmo, gostar de si, e existe uma questão que é a pessoa, cada um ser aceito no meio, no ambiente em que está, e perceber que essa pessoa é querida, ela é amada, né? E com isso nós nos sentimos muito bem quando nós gostamos de nós mesmos e quando nós somos queridos e amados por onde nós passamos, não é? Então a autoestima e a vaidade entram um pouco já nesse aspecto, quando desde adolescentes talvez, ou até antes, quando crianças, nós queremos ser aceitos e queremos fazer parte do grupo. E para isso nós começamos a perceber que algumas características, algumas qualidades nossas são muito bem aceitas e outras muito mal aceitas. Né? E aí nós começamos a nossa jornada por esse caminho da autoestima e da vaidade, que nem sempre é aquilo que cada um quer realmente para si, aquilo que realmente faz bem para cada um, para si mesmo, mas muitas vezes pode ser aquilo que alguém outro acha que é bom, alguém outro determinou como certo, e que nós acabamos comprando uma ideia que pode não ser nossa, né? Então esse caminho ele é um caminho de reflexão mesmo, de perceber bastante o que é bom para mim, o que é que eu quero para mim, eu estou bem assim, ou eu não estou bem assim, eu me amo ou eu não me amo, o que eu quero mudar em mim, e eu quero mudar ou quero manter porque eu assim desejo, ou porque alguém falou que é o certo, e eu simplesmente comprei uma ideia sem analisar, sem avaliar, sem encontrar a minha própria verdade. Dentro da Umbanda, a gente tem essa questão muito frequente e muito trabalhada, em alguns níveis. O nível de comportamento, então, é quando o médium entra numa casa. Geralmente, dentro da Umbanda, ninguém entra, muito poucas pessoas entraram pelo amor, entraram pela dor. O exemplo maior é que nosso primeiro pai da Umbanda, o pai Zélio de Moraes, ele entrou pela dor, ele estava com um processo, né, de mediunidade mal trabalhada. Então ele entrou pela dor aí. Mas voltando para o nosso assunto, então o médium ele entra na casa sempre pela dor, sempre de uma forma humilde, né, porque ele está precisando, ele veio procurar ajuda e ele está precisando dessa ajuda de forma rápida e eficiente. Depois de algum tempo, ele toca no seu coração para que ele entre para a corrente mediúnica e passe a desenvolver as suas qualidades vivas e divinas. Aprende sobre os orixás, aprende sobre as suas forças e começa a dar os primeiros passos aí para a espiritualidade. Aí ele começa a dar um passe, dar outro e a atender pessoas de fora, que geralmente vêm com os mesmos problemas muito semelhantes, porque
que ele passou. Isso acontece com todos. Por quê? Porque é um aprendizado contínuo e seguro. E aí, por ferramentas que foram passadas, por conduções que foram passadas, esse médium começa a repetir e dar, claro, o ponto de vista da sua força, o ponto de vista da sua vivência. E aí a pessoa que passa por ele vê nele um caminho, uma luz, realmente. E essa é a questão da autoestima, né? Porque a pessoa começa a sentir-se útil e ver um objetivo maior, que não só a dor, não só vencer a dor, mas sim ser um ponto de consciência para todos, né? E é a postura do médium. E aí, querido irmão, se você puder fazer um comentário, se torna vaidade quando ele começa a se olhar: eu sou o Salvador, eu sou o Redentor dos irmãos, podem vir até mim que eu vou resolver o seu problema. Isso acontece bastante no terreiro, né, irmão? Acontece muito. E aí é a segunda fase, né? A fase... uma vez eu escutei do nosso irmão Adriano Camargo, herdeiro, inclusive fiz o convite para ele fazer parte aí do nosso bate-papo. Ele falou o seguinte para mim, ele falou assim: Franz, você quer estragar o médium, fala quanto que ele é bom. E isso ficou marcado porque ele falou com tanta tristeza, com tanta dor, esse ponto, que eu naquele momento eu não estava tendo essa vivência, mas posteriormente vivi esse caso. Então, esse médium, vamos pegar o primeiro personagem, né, que eu desenhei. Esse médium ele começa a ser procurado. Por quê? Pela sua condução, pela sua luz. E quando ele começa a ser procurado, ele começa a ter que trabalhar o seu ego. Aí sim eu falo do ego com relação à postura, com relação talvez uma possível queda para a vaidade, né? Para que ele possa continuar a ser humilde, assim como ele entrou. E aí é que ele cai. Porque ele vai sendo procurado, ele vai sendo colocado em um pedestal, e aí ele perde a identidade do ser humano que entrou por uma porta, o cara que erra, né? Ele perde para ele essa identidade, e ele passa a ser o cara da mediunidade, ou o cara da Umbanda, ou o pai de santo, que ele faz questão de esconder ou até acreditar que ele não é mais humano, ele está acima do bem e do mal. E aí a vaidade entra, aí a vaidade consome, e uma espiritualidade que, aliás, um desenvolvimento lindo, uma caminhada linda, pode ser colocada à prova, colocada à prova, né? Então, isso acontece muito. A gente vê aí a batalha que a gente tem. Esse fim de semana que passou, eu e o grupo Plenitude, nós fomos na festa de Iemanjá, como todo ano vamos, né? E a gente vê muitas tendas aí, cada um tocando o seu trabalho, e isso é o que me entristece. Por quê? Porque no fundo, teríamos que fazer uma tenda só. Uma tenda só, com todos os irmãos podendo conduzir os seus trabalhos, se interagindo como irmãos. E o outro ponto mais triste ainda é que não respeitam o solo da nossa mãe Iemanjá, né? Você vai lá no terreiro, faz as oferendas no meio da praia, sujando as praias, sujando. Se você vai saudar a nossa mãe Iemanjá, você não pode ter a vaidade de fazer uma oferenda gigante com coisas de vidro, com aguidá. Eu tive um exemplo, eu fui conduzir um filho de um irmão de santo, porque ele incorporou a mãe Iemanjá, foi até a beira da praia,
né? Foi feita uma corrente de pessoas e eu avistei que vinha o Agdá em direção à cabeça dele. Eu tive que chutar o Agdá para não machucar o cara. Ou seja, tem realmente essa necessidade de pôr uma coisa que não é comum ao mar. Eu até entenderia, meus irmãos, se a gente fizesse uma oferenda de frutas, porque fruta é da natureza. E a natureza vai consumir. Vai vir um cachorro, vai vir um peixe, vai vir o que for, uma pessoa mesmo que está necessitando, pega aquela fruta e come. Mas não tem a necessidade de você pôr um Agdá com elementos ali, perfumes, vidros, na beira do mar. Então é uma vaidade também. Além do que, só para terminar e passar a palavra para os outros irmãos, o pessoal, o Facebook é uma grande ferramenta de comunicação e para mim hoje é uma ferramenta como fala, é que nem a capa do Exu, ela mostra quem realmente é, né? Então você vê os caras se duelando de vela preta o ano inteiro os caras estão lá, um falando mal do outro, um concordando com o ponto de vista do outro, e aí chega na gira de Iemanjá, tá todo mundo com a cara lavada, tá todo mundo ali dando um sorrisinho e querendo ser mais do que outro, sendo que a Umbanda é um crescimento horizontal, não é um crescimento vertical, né? E isso faz com que a gente tenha um exemplo muito grande de vaidade dentro não só da nossa religião, mas é uma questão social do modo geral, mas por ser religião e pela minha visão, a religião da Umbanda deveria conscientizar e não atrapalhar, assim, vai descer, se torna uma coisa triste, né? Mas vamos tocando. Eu sei que Pai Oxalá, nossa mãe Iemanjá tem tudo nessa vida tem um propósito divino, e isso tem um propósito divino, e um dia a gente vai aprender o para que isso serve, né? Com certeza. Pegando o gancho do querido irmão Franz, um comentário que também me chamou muito a atenção nessa gira de Iemanjá que teve, aliás, comentários, opiniões à parte, é muito difícil tocar um ritual, seja de qualquer ordem, é muito difícil tocar um ritual com mais de 2.500 pessoas. Então, intempéries à parte, parabéns aí aos organizadores do evento, que conseguiram tocar um ritual com 3.000 pessoas de forma segura a todos. Mas me entristeceu muito ver as pessoas estampando os logotipos dos terreiros, né, nas camisetas, e eu achei isso uma atitude muito separatista. Claro, tem um lado de segurança nisso tudo, porque numa multidão às vezes você precisa reconhecer um irmão, e o logotipo da sua casa ajuda, mas eu também não consigo negar que separa porque ali não estávamos todos filhos da mesma energia. Parecia que estava cada um ali representando a sua faceta dessa energia maravilhosa que é a Umbanda. Então isso realmente eu acho que pode ser analisado como um aspecto do exercício da vaidade. Isso é algo que ficou muito claro para mim. E, meus queridos, nós estamos aí numa caminhada de evolução. Temos que aprender a entender esse mistério, né? Vou usar esse termo mistério porque a autoestima também não deixa de ser um mistério que pode ser usado a nosso favor, para o nosso desenvolvimento e conscientização, ou para a nossa negativação. Eu, desde muito cedo, convivo com essa energia e venho aprendendo a entender o meu lugar dentro dessa energia, porque eu comecei a minha caminhada muito cedo na prática do yoga e outras práticas espiritualistas,
que quando você atinge o grau máximo, vem um título que é o título de mestre. Então, quando eu me formei no yoga com 20 anos, dentro da egrégora do yoga, eu tinha um título de mestre, o mestre yogi. Logo depois foi o reiki com o título de mestre reiki. Então, no ambiente do yoga e no ambiente dos reikianos, a palavra mestre era muito dirigida à minha pessoa. E desde cedo eu tive que entender o que realmente significava aquela palavra no contexto que estava sendo direcionado à minha pessoa, porque tem muitos trabalhadores aí que acabam realmente com o tempo, escuta isso uma vez, duas vezes, três vezes, na quarta vez o cara realmente está achando que é um mestre, está achando que é um avatar encarnado e, gente, nós estamos aqui passando por uma experiência no plano dimensional, já só esse fato já quer dizer que nós temos que aprender alguma coisa. Logo estamos longe de sermos mestres. Então, fica aí a dica e entenda, querido irmão, que se você, não importa se você tem alguma nomenclatura de mestre, de sacerdote, de doutrinador, está encarnado aqui nesse plano, é porque tem alguma coisa para aprender, tem alguma coisa para ensinar? Sim, mas aprender através do processo de ensinar, isso é algo que é muito importante. Então vamos olhar um pouco mais para dentro e entender que a autoestima é muito importante para você abrir o seu campo evolutivo e ver aonde você quer estar, mas não movido pelo ego. É muito bom que o Flávio colocou, né? Porque ele falou também sobre uma dimensão que, como o Franz também disse, da Umbanda, o Flávio falou de Yoga, e isso pode acontecer em qualquer grupo, em qualquer momento das nossas vidas, né? E do que nós estamos falando realmente? Nós estamos falando quando nós precisamos, temos a necessidade de alguma coisa externa a nós mesmos, a nossa essência, para nos afirmarmos como pessoa, né? Para sermos queridos, para sermos valorizados. Então é aí que começa o grande problema, né? O problema começa quando, vamos supor, desculpa, vamos supor quando pegamos uma pessoa que ela não tem uma formação, ela não tem um estudo e ela precisa talvez se vestir de uma certa forma para ser reconhecida como alguém importante. Então aí o que está acontecendo? Ela está atribuindo a uma roupa, a alguma coisa externa, a sua importância. Então quer dizer que se ela tiver com uma roupa mais simples, ela não é importante? Não é? E veja só, é comum quando olhamos para os outros fazermos esse tipo de avaliação. Não é? A questão toda é como que a própria pessoa se avalia. Não é? Se o Flávio pudesse dizer assim, olha, eu não sou ninguém, mas agora que eu sou mestre, então agora sim eu começo a me amar, porque agora eu sou mestre de Reiki, então eu agora sou importante, então agora eu me amo, eu tenho valor e a minha autoestima agora está preservada porque eu adquiri um título de mestre. Ou seja, ele por ele, pela sua luz, pela sua luz de vibração divina que vibra dentro dele, ele não seria nada. É muito mais importante um título de mestre do que a sua própria luz que vibra dentro de você. Então é aí que a gente começa a não entender mais nada, não é? A gente começa a necessitar de alguma coisa externa para se valorizar, para se amar. E não pelo que cada um é, pelo que cada um tem, vamos dizer assim, para aprender e para contribuir nesse mundo. Não é? É sempre uma troca, é sempre um aprendizado. E se uma pessoa está com um pouco mais de luz em um ponto, um pouco mais de sabedoria em determinado assunto, ou já teve em algum assunto uma trajetória com mais experiências e, portanto, tem mais conhecimento e mais bagagem, com certeza em outros pontos ela tem menos bagagem, menos experiência e a trajetória dela foi mais simples. Então é sempre um dar e receber, é sempre um aprender
com os outros e com tudo que o universo tem para nos ensinar. Para que a nossa autoestima fique boa, é importante nos olharmos no espelho e vermos no fundo dos nossos olhos quem nós somos e começar a perceber que nós podemos amar quem nós somos, independente de títulos, independente das proezas que fizemos, independente dos pontos onde nos sobressaímos em relação a outras pessoas, mas talvez muito mais pelo amor que sentimos pelo próximo, por quem está à nossa volta, pela nossa capacidade de estender a mão e de estar junto, simplesmente acompanhar e acolher. Dentro da Umbanda a gente tem muito um perfil que geralmente a gente vê e é muito sutil, é o perfil do médium, que ele não consegue, por exemplo, falar, ou ele quer se impor em algum determinado assunto. Vamos supor assim, vou desenhar outro quadro. Imagina que existe uma família que vai no terreiro e um deles é médio de incorporação, ele é médio de corrente e tal. E ele começa a ganhar uma visibilidade, ele começa a ganhar uma posição dentro da casa, enfim. Só que ele passa a determinar ou impor a sua verdade através da sua mediunidade e incorporação. Então, ele chega em casa, está discutindo com a mulher, incorpora lá o Exu para dar uma pancada na mulher, né? Ou incorpora ali qualquer linha que ele possa chamar para dar uma determinação. Então ele está pondo, e quando ele discute, ele perde o controle dele e começa a se definir a partir de uma força. Ele não se define mais como o único, como ele, então a verdade dele passa a ser do externo, sendo um pai de santo, sendo uma força, sendo o que for. E uma força que nem sempre é a força que ele imagina que seja, porque quando a intenção é negativa, meus queridos, eu volto aqui a repetir isso, muitos irmãos umbandistas aí não vão gostar disso que eu vou falar, mas cada dia que passa, minhas experiências só reforçam que guia não vem para animar festinha de aniversário, guia não vem para favorecer opções egoístas, egóicas, principalmente dentro de relacionamento, para dizer quem está certo e quem está errado. Exatamente. E aí a gente passa a ver esse perfil muito, ou seja, é aquele lance, olha, se você não fizer tal obrigação, o orixá vai bater, o guia vai bater, estão te cobrando, sabe? É o medo que se põe dentro, aí, né, é um outro campo, mas é o medo que se põe dentro de um arquétipo, dentro da religião. A religião de Umbanda, ela tem uma coisa muito boa, que ela expande muita coisa, só que ela só expande para aqueles que estão abertos a essa expansão. E o guia, ele não determina o caminho, ele te dá a abertura de visão. Então, segue aí a dica para vocês, o médium vaidoso, ele passa a determinar o que a outra pessoa vai fazer. Ele não expande, ele não quer abrir os olhos, pelo contrário, ele quer fechar. Ele quer pôr a força dele, a opinião dele, como a principal opinião. E aí ele abre a brecha para o quadro obsessor, que já conhece que esse perfil vai ser aberto. Exatamente. E se você é um médium que tem essa parte do ego, da vaidade muito inflada, você vai atrair para o seu campo mediúnico espíritos sedutores, espíritos vaidosos,
Então, meus queridos, muito cuidado, muito cuidado. Lembrem-se que o médium ele está no meio, ele é o mediador entre forças, não necessariamente forças boas. Você está bem, você está vibrando coisas boas, você vai ser um mediador de coisas boas. Você está com os sentidos deturpados, negativados, você vai ser o mediador dessas forças que vão entrar em ressonância com o seu campo mediúnico. O que dá para fazer, né? Porque isso se reflete em vários campos da vida da pessoa, né? É claro que no momento em que nós estamos na Umbanda, isso se reflete, mas se reflete também no seu trabalho, na sua família, em todos os lugares, né? Como que é a sua intenção? Qual que é a vibração que está regendo as suas atitudes em cada momento? Então, isso é um exercício contínuo de aprendizado. Eu acho que todos nós estamos aqui encarnados porque temos que aprender a lidar com as nossas emoções. Então, é o caso de parar várias vezes ao longo do dia, respirar fundo, olhar para dentro de si e verificar qual é a intenção que está motivando esse meu comportamento. Qual é a intenção que está motivando as minhas atitudes nesse momento? É uma intenção onde tem amor por mim, pela minha vida, por o que eu tenho como objetivo? É uma intenção onde tem amor pelos outros que estão à minha volta? Então, quando colocamos essa atenção à nossa intenção em cada momento, né, percebendo como que nós estamos funcionando, o que nos motiva, o que nos move, então começamos a tomar consciência de que nem sempre temos a melhor das intenções dentro de nós, né? E que podemos então estar colhendo reflexos disso na nossa vida. Porque a vida que nós temos e o que nos acontece ou deixa de nos acontecer é um reflexo do nosso estado interno, da nossa vibração interna, de como que nós estamos pensando e como que nós estamos sentindo e agindo, né? Isso tudo resulta, então, o que nós colhemos. Então, é muito legal fazer essa análise sincera, honesta consigo mesmo, cada um consigo mesmo, né, ao longo do dia, observando como é que eu estou, né, o que eu estou vibrando nesse momento. Não é, Franz? Pode falar um pouco mais sobre como nós colhemos o resultado das nossas vibrações, né? É bem interessante quando a gente pega, por exemplo, não vou nem falar do terreiro agora, vou falar, por exemplo, de uma pessoa, vamos falar assim, um chefe ou um chefe dentro do seu trabalho profissional que leva a chefia para casa. Então, dentro do trabalho profissional, ele tem um cargo alto, ele é um gerente, ele é um dono de empresa. E como gerente e dono de empresa, ele imprime as suas vontades para um bem-estar maior da empresa, para lucros, enfim, independente qual seja a intenção. Isso no âmbito comercial. Só que quando ele chega em casa, ele quer gerenciar a família. E a família tem outra forma de ver, um outro comportamento, é uma outra faceta da vida dele. Então, ele começa a ser o chefe dentro de casa. Aí os filhos vão crescendo, a mulher vai se decepcionando, ficando um pouco sentida, e o casamento do cara não vai para frente. Ou então vai por um interesse maior, né? Pelo bem material que ele promove, né? Porque geralmente, eu estou falando desse status de chefe, de gerente, geralmente ele consegue colher aí benefícios financeiros. E aí as pessoas, quando ele vê, ele está sozinho, ele está sem ninguém, ele está perdido. E ele está enrijecido por um padrão de comportamento de disputa. De eu sou o chefe, eu sou o dono, eu sou o gerente. Só que ele fez isso em toda a vida dele, por toda
em todas as facetas da vida dele. E isso causa uma dor muito grande quando a pessoa se vê sozinha. Mesmo ou outro tipo de vaidade, por exemplo, você tem uma pessoa, um ídolo, né? Você assiste televisão, você tem um ídolo no rock, você tem um ídolo na música, desculpa, que eu gosto de rock, né? Então eu falei rock, mas um ídolo na música, um ídolo na apresentação, um modelo aceito, como o Paul falou, de corpo, modelo aceito de roupa, e aí você começa a se definir a partir daquele modelo. Então e isso é um fato, você começa a vestir daquela forma, você começa a falar como aquele ídolo, né? Aquele ícone da TV, da música, você começa a se menosprezar, deixar o seu eu de lado para que você seja aceito tanto como aquela pessoa da TV por uma capa, né? Então, recentemente a gente teve aquele caso daquela modelo que fez, de vários modelos que fazem aí lipoaspiração, põe coxa, põe isso, põe aquilo, e depois a gente tem as notícias, né, que está no hospital, ou veio a óbito. Por quê? Ser quem ela é, para quem? Né? Não mais para ela a pessoa perde a identidade, perde a vontade e passa a ser algo para alguém admirar, né? Para alguém reverenciar, para ser tratado diferente, para ser aceito no âmbito social. Então, muitas pessoas, acho que em todos os níveis, a gente tem esse tipo de comportamento. E o que esse comportamento nos traz espiritualmente? O distanciamento das nossas virtudes. Principalmente da virtude do amor. Nossa mãe Oxum, ela tem um arquétipo que ela segura o seu ABB. Para quem não sabe, o ABB é o espelho da Oxum. E ela está constantemente se olhando. Isso tem um significado simbólico muito importante, que é o amor e o alto amor, a autoestima. Você refletir no espelho o que de melhor você tem, muito mais do que a aparência. A deusa da beleza é minha mãe Oxum, como diz o ponto, não porque necessariamente pela beleza física, mas a beleza do ser, a beleza do agir, a beleza do pensar, a autoaceitação. Então, quando você aceita e você olha para dentro, você consegue enxergar a beleza em você. E isso se reflete para fora, para o seu redor. O Oraieye, Mamãe Oxum, que, como foi falado no outro programa, que é a Senhora da Bondade, a Senhora do Ouro. O ouro de Oxum não é o ouro comercial. O ouro de Oxum é o ouro do ser, de existir. Então, eu vejo muita gente vindo em giras de Oxum, pedindo, por exemplo, um benefício material, pedindo uma pessoa para acompanhar, e eu cansei de ver os guias de luz falaram: você precisa se amar, você precisa olhar para você só está refletindo aquilo que você está dentro, o seu dentro está com algum tipo de problema que precisa ser cuidado, não está no fora. Né? Olhar para fora, olhar para o outro, pôr a culpa no outro. Né? Um grande ensinamento da nossa mãe Oxum é: aponta para dentro. A sua resposta, a solução da sua vida
Está em você, não está no que vem fora. Não está, quando eu falo de financeiro, não está enquanto você tem de cargo, ou aonde você trabalha, está na sua atitude interna. O financeiro é o final, nunca o começo. Nunca é o começo. O seu sucesso não está no outro. A sua vaga de emprego não está no outro. Não depende de uma segunda, terceira pessoa. A sua felicidade não depende de você ter ou não uma pessoa do lado. Você ter ou não uma pessoa do lado não depende do outro. Isso são faixas vibratórias. Isso são comportamentos. Isso é autoestima. De você olhar e falar, eu me aceito como eu estou. E se hoje eu me olho e não gosto de tudo que vejo, ainda assim me amo, porque eu sei que amanhã eu vou poder dar tempo de eu me recuperar, de ser melhor que hoje, de ser melhor amanhã do que hoje. Eu não estou falando um amanhã kármico, eu estou falando um amanhã espiritual. Ah, mas tá bom, às vezes você está me ouvindo, você tem já uma certa idade, você se olha e acha que você não fez tudo, acha que a sua vida kármica está no fim. Não se preocupe, meu irmão. Não se preocupe, porque graças a Deus, graças ao Oxalá, graças ao Lorum, a sua vida é eterna. Então é claro que você vai aprender a olhar para dentro e se dar valor e ver o quanto de valor você tem. A nossa única missão na Terra é o emocional. A nossa única missão. Não é abrir, se você é da Umbanda, não é abrir centro, não é nada disso. Isso é consequência do que você reflete dentro. Ponto final. Não tem nada disso. Muito interessante isso que o irmão Franz falou, das pessoas que não olham para dentro, que olham para fora. Quando isso acontece, um conceito muito importante para a harmonia da nossa existência nessa dimensão, ele não é levado em consideração. E esse conceito ele pode ser aplicado tanto para o físico quanto para o espiritual, que é a saúde. Saúde é o bom funcionamento dos sistemas, seja ele físico, seja ele dos corpos energéticos, espirituais. E quando você, querido irmão, passa a olhar mais para fora, com vaidade, o conceito de saúde se passa despercebido. Muitas vezes é mais acalentador você ser aceito num padrão social do que você estar com o bom funcionamento dos seus sistemas ou estar um ser saudável. Isso, meus queridos, vem muito bem ilustrar o exemplo que o Franz falou das modelos, né, das pessoas que acabam abrindo mão da saúde física para ser aceita num determinado grupo ou para ser aceita por elas mesmas, não pela centelha divina, mas pelo ego. Isso também acontece quando a visão do plano espiritual é feita egoicamente para fora. Você passa a ser um médium, não um médium saudável, um médium doente, que usa os seus poderes mediúnicos em função do ego. E aí, meus queridos, vocês vão estar negativando seus campos e vão ficar pessoas doentes. Do mesmo jeito que essas modelos estão vindo a óbito aí, exatamente, colocando de uma forma ilustrada para vocês entenderem, exatamente o que está acontecendo no corpo físico delas é o que acontece no corpo espiritual, no corpo mediúnico de um médium que é vaidoso, que usa de artimanhas, de milindres para massagear aí o seu ego e inflar a sua vaidade. Exatamente a mesma coisa que acontece. O que é importante, assim, eu penso para as pessoas observarem,
é o significado que tem para cada um uma mudança no seu corpo físico, por exemplo, né? É importante que esse significado ele esteja carregado de amor por si mesmo, né? Então, desde, sei lá, talvez alguém que vai fazer uma tatuagem, até uma pessoa que vai malhar o seu corpo até a exaustão, por exemplo, para ficar totalmente musculoso. Então, o que é importante para cada um é perceber o que significa para essa pessoa esse resultado. Não é? Porque nós nunca buscamos a ação pela ação, mas sim pelo resultado que aquilo vai nos trazer. Então, a pessoa não quer a tatuagem pela tatuagem, ela quer a tatuagem por como que ela vai se sentir depois, pelo significado que aquela tatuagem vai ter para ela, por exemplo, a tatuagem, né? Então é muito importante que cada um faça uma análise bem consciente dentro de si de qual é o resultado que essa pessoa quer ter, né, com aquela ação, e verificar quais são as possibilidades que ela tem para alcançar aquele resultado, né? Então, se eu estou tendo um comportamento em relação ao meu corpo, para que eu me sinta melhor comigo mesmo, para que eu me ame mais, então eu posso me perguntar de que outras formas eu também posso me amar mais, talvez sendo mais saudável para o meu corpo, né? Ou como que eu posso fazer isso que eu quero fazer, né, essa mudança que eu quero fazer, de uma maneira segura e saudável para todo o sistema, para mim e para o meu universo. Então é uma questão mesmo de refletir sobre as motivações internas e quais são os resultados maiores e mais importantes, aquilo que a gente chama assim de um nível mais elevado, né? Eu faço isso para quê? Eu faço isso porque fazendo isso eu vou me sentir bem, tá? E eu quero me sentir bem para quê? Eu quero me sentir bem para que eu possa me amar mais, para que eu possa ter mais amor. E eu quero amar mais e ter mais amor para quê? Para que eu me sinta pleno nesse mundo, para que eu me sinta um canal de conexão com a luz que tem dentro de mim. Então, quando nós começamos a entender num nível mais elevado as nossas motivações, muitas vezes nós mudamos as nossas decisões em relação ao que fazer para alcançar isso, não é? Então, dessa forma, nós podemos ter um distanciamento maior das nossas ações, no sentido de fazer melhores escolhas. Porque, na verdade, se trata só disso, né? De quais são as escolhas que você está fazendo para a sua vida agora e como que você pode fazer melhores escolhas para você mesmo em cada momento. Prova disso, voltando aí um pouco dos ícones, né, da vaidade dos ícones, a gente vê, e uma grande lição, talvez, foi a partida do nosso querido irmão Robin Williams. Robin Williams, ele foi um cara que a vida inteira eu lembro de filmes que ele fez de comédia, por exemplo. Fez muita gente rir, fez muita gente pensar. Todos os filmes que ele participou tiveram o seu ensinamento muito rico, e ele chegou ao estado de uma velhice, onde ele optou por o caminho de se matar, né? Ele optou por esse caminho. Aí eu pergunto a vocês, em muitas filosofias espiritualistas, né, falam que o discípulo invariavelmente superará o mestre, mas não porque ele vai ser melhor, vai ter mais adeptos, melhor no externo, mas melhor no interno. Agora, voltando para o Robin Williams, imagina quantas pessoas olharam ele fazendo os filmes, fazendo ele rir, olharam o personagem que ele fazia e não se motivaram por ele, né? Então, em alguns desses, com certeza ele motivou a autoestima.
Ou ele fazia, por exemplo, o cara que se vestia de babá para recuperar a família, ou ainda quando ele fazia o doutor que ajudava o médico. Olha quantas pessoas ele motivou. O Pat, vale até a pena comentar o nome do filme aqui para os irmãos que quiserem achar. O Pat Adams é o nome do filme. Pat Adams. Quantas pessoas ele motivou, ele trouxe ali a consciência que, poxa, a gente pode fazer um trabalho árduo com alegria, né? Mas, por outro lado, quando ele chegou no estado, pelo menos o que aí é um ponto de vista, talvez um julgamento, mas quando ele chegou no estado em que ele não tinha mais nada o que querer, né? Ou talvez porque ele tinha muita coisa, assim como muitos artistas que se mataram. Eu, por exemplo, eu sou um cara que escuto bastante a banda Charlie Brown Jr., sempre escutei muito e eu vi as letras dele de autoestima, de vamos pra frente, vamos lutar, vamos amar, e o fim trágico ali pelas drogas, enfim. O que eu quero dizer é que às vezes a gente está olhando só um lado da coisa, o lado que nos dá oportunidades, nos dá uma aceitação. E tem muitos outros pontos. Tem, por exemplo, a intenção. Qual a intenção que você escreve uma música de autoestima? Qual a intenção que você faz um filme que fala de cuidado de pessoas? Qual a intenção que você vai para a gira quando você sai de casa? Qual a intenção que você vai para a gira? Qual força te leva a escolher as guias que você vai levar para a gira? E quando a gente consegue começar a responder, mesmo que vagamente, para nós e não para o outro, não para o externo. Eu peguei dois personagens porque foram dois personagens para o externo, mas alguma coisa na vida deles não estava refletindo para o interno, né? Alguma coisa ali estava faltando. Então, qual que é a intenção e o que vai refletir para o externo, mas qual que é a minha intenção? O como eu me sinto foi aquilo que o Paul falou. Qual que é o ponto maior? Se o maior for o externo, reveja, meus irmãos, reveja. Por quê? Porque você invariavelmente você é aceito pelo universo, porque você está aqui. Então, por quê? Por qualidades divinas, por qualidades dos tronos divinos, das 7 luzes de Oxalá, facetado em 14 orixás. E quando você entende que essas luzes por si só geram e tudo aquilo que você vê é um ponto. Agora, quando você tem uma intenção de fazer alguma coisa, executa algo para que o outro veja você, não vê, você está cego, gera um grande vazio, gera uma grande dor, um grande aprendizado de fato, né? Então, veja muito bem, a vaidade ela é muito perigosa, porque ela te remete à não humildade, não com as pessoas, né? Não só com o exterior, mas com você. Né? Você se torna, muitas pessoas se põem acima do bem e do mal, acima do outro, gera uma disputa e gera uma coisa atrás da outra que de repente chega num ponto que a pessoa se vê fechada só de vaidade, falsos amigos, falsas realidades aí. E você, meu querido irmão, médium que trabalha aí nas correntes,
Quando sentir que possa estar saindo um pouco do caminho da humildade, possa estar inflando um pouco o lado vaidoso do ego, se conecte com as suas energias dos pretos velhos, os nossos queridos avós, as nossas vovozinhas queridas, que são aí ótimos exemplos da humildade, do desapego, do trabalho caridoso. Muito importante perceber esse aspecto neles. E se conectem aí com essas energias para fazer a manutenção das suas forças. Do jeito mais importante fazer a manutenção da forma com que você percebe as suas forças. Isso é muito importante. Então, recomendo algo que funciona muito para mim, quando eu vou me autoanalisar, eu me conecto ou com o meu avô, ou com o meu herê, que também é um outro arquétipo muito bacana para você trabalhar a questão da humildade. São as duas extremidades, a criança e o idoso, o ancião, o sábio. E pelo menos, queridos irmãos, comigo funciona muito. São dois arquétipos que me ajudam muito a rever a forma com que eu percebo as minhas forças e com que eu atuo através delas. Fica aí uma dica, espero que funcione para vocês da mesma forma que funciona comigo, e convido vocês a estarem sempre fazendo esse processo de reciclagem das suas intenções. E aí a gente pode abrir esse leque não só para o trabalho espiritual, mas para todos os campos da sua vida. Quando você vai se vestir de manhã, qual que é a intenção que está movendo você a escolher aquela roupa? Qual é a força motriz que está guiando você nas suas escolhas? Você quer ser aceito? Eu quero ser aceito para quem? Para mim? Para o ambiente? Eu quero transmitir uma mensagem para quem? Para o meu subconsciente? Para o ambiente que está à minha volta? Que mensagem é essa? É uma mensagem de que eu sou melhor que vocês? Ou é uma mensagem de que, enfim, infinitas possibilidades? Mas é sempre muito bom e muito importante no nosso caminho de desenvolvimento a gente estar se fazendo e refazendo essas perguntas, essas autoanálises e pedindo, uma das características de ser humilde é você pedir orientação aos seus guias, seus mestres, às forças que te acompanham. Tenho certeza que eles vão, sempre com muito amor e com muito carinho, ajudar vocês a perceberem e se perceberem como vocês são, onde vocês estão e a diferença que vocês fazem para aqueles que estão à sua volta. Isso é muito importante. Muito bom isso que você colocou, Flávio. E uma outra dica é sobre quem tem uma certa dificuldade em algum momento de amar. Quando a gente tem dificuldade de amar, uma das coisas legais de fazer é se conectar com a natureza, com esses seres de luz que estão à nossa volta, que são as plantas e os animais, por exemplo, os animais de estimação. Quando nós nos conectamos com eles numa energia de amor, às vezes é mais fácil, amar uma planta, um animal, do que uma pessoa que às vezes está criando conflito com a gente, Então, para nós nos conectarmos de volta no amor, a natureza ela pode nos ajudar muito. A natureza ela simplesmente está aí, e simplesmente é a manifestação da luz divina, da vida, que está viva ao nosso lado, brilhando. Então, quando nós nos conectamos com a natureza, nós também podemos, talvez, amar mais facilmente. E também nos conectarmos mais facilmente com nós mesmos, com o nosso interior, e amar também a nossa luz. É uma ideia que pode ajudar em algum momento. Então, meus caros ouvintes, irmãos, esse foi o programa de hoje. Lembrando que espiritualidade sem humildade não é nada. Lembrando que você precisa ser mestre de você mesmo e superar você mesmo a cada dia. Não superar no sentido de vencer, mas superar no sentido de aprender, vivenciar e conhecer a ti mesmo. Então,
Mais um programa aí, Umbanda Consciência e Juventude. Eu deixo o meu abraço fraterno a todos vocês, um grande axé, que vocês possam sempre estar olhando para vocês mesmos e fazendo por vocês, porque o que reflete fora é o melhor do seu interno. Axé. Queridos irmãos, mais uma vez muito obrigado pela oportunidade de entrar em suas casas, seus locais de trabalho. Espero que tenham gostado. Mandem aí e-mails para a rádio, sugiram temas, perguntas para a gente, interajam mais conosco. Nós estamos aqui esperando ansiosamente o seu contato. Gratidão mais uma vez e muito axé a todos. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Nós encerramos agora aqui o nosso programa. Tenham uma ótima semana. E nos ouvimos na semana que vem. Axé, namastê. Tríplice fraternal abraço. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.